Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual aqui do canal da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Rejane e hoje nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo deste livro, O Livro dos Espíritos, uma obra organizada por Allan Kardec, né? E ele é todo organizado a partir de perguntas que Kardec fez à época aos espíritos que foram se apresentando. E ele traz respostas sobre questões que fazem parte do dia a dia, né, de todos nós. Na questão 13, ele fala de forma mais detalhada sobre os atributos de Deus, ou seja, sobre as características de Deus. E aí, Kardec, para começar, ele pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E aí, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria convidar você para pensar o que primeiro vem à sua cabeça quando você pensa sobre as características de Deus. Pensou? Pode pensar durante a semana, não tem problema. Aliás, pode pensar durante a vida também, não tem problema. Mas isso é uma questão que pode exercitar a gente a pensar qual é a nossa relação com Deus. Quando a partir do momento que a gente pensa em características, a gente está trazendo elementos sobre a nossa forma de se relacionar com Deus e sobre de que forma a gente vê Deus, né? De que forma a gente consegue interpretar Deus. E aí, para fazer uma associação, uma analogia, eu trouxe aqui para vocês uma rosinha, olha, uma rosinha bem bonitinha. E aí, para quem não está vendo, eu estou segurando aqui uma rosa, da cor rosa no caso, um rosa. Aí se alguém me perguntasse sobre as características dessa rosa, eu iria, pela convivência que eu tenho aqui com ela, eu diria que ela é um rosa bem forte, alguns chamam de rosa choque, rosa pink, e ela tem um cheiro maravilhoso, é uma das rosas mais cheirosas que eu já vi, e isso tudo são características dessa rosa. Então, por que eu falo dessas características? Porque é da forma como eu a conheço. Isso significa que essas características que eu estou falando resumem todas as características dessa rosinha maravilhosa? Não. Provavelmente, se perguntasse para algum especialista, um botânico, talvez, ele iria falar a espécie, aquele nome bem complicado, iria falar sobre as células dela, iria falar sobre elementos, né, que compõem a base, a raiz. Então, são itens, são linguagens, né, são formas de representar que eu não domino. Essa analogia pode ser feita também quando o assunto é Deus, que é o que o Espírito alerta a gente. Kardec coloca todas essas questões, né? Esses itens, essas características. Ele é eterno, porque não teve princípio, não tem fim, né? Ele é soberano a todas as coisas. Então, se todas as coisas foram feitas por ele, ele não foi criado por ninguém. Então, logo, ele é eterno, né? Sempre existiu e sempre vai existir. E aí nos dá essa noção de infinito, de algo que não tem finitude. E aí, quando ele fala que ele é imutável, ele fala pra gente que ele não muda, ele é Deus. Então ele não está sujeito à mudança de características a partir do ponto de vista de nós humanos. E aí quando o Kardec também traz pra gente que ele é imaterial, significa que ele não é feito de matéria. Assim como eu posso segurar essa rosa, eu não tenho condições de falar, olha gente, Deus, né? Eu posso ver Deus através da sua criação. Mas ele não é matéria, isso que compõe o nosso corpo, né? Tudo que é composto a partir de matéria ou energia, ele não é material. Logo, ele não está sujeito às transformações que a matéria está sujeito, como, por exemplo, a morte do corpo físico, né? E Kardec fala ainda sobre ele ser único, soberano a todas as coisas. Uma outra característica é ele ser onipotente. O que é ele ser onipotente? É ele ter todo o poder sobre tudo que existe. Então não existe nada acima de Deus. E Kardec ainda traz a característica dele ser soberanamente justo e bom, na qual a gente consegue encontrar em todas as coisas que existem, no equilíbrio das coisas que existem, e até naquelas que a gente não entende muito, que a gente acha que está fora de controle, que não há um equilíbrio. Então ele detém, né, o poder sobre todas essas coisas, administrando com justiça e bondade. E aí,
para encerrar já a nossa reflexão, o Espírito chama a nossa atenção, porque Kardec fala, essas características dão a noção completa do que é Deus. E aí os Espíritos falam assim pra gente, que dentro do que a gente é capaz de entender e de conceber, sim. Então há inteligências superiores que conseguem ter acesso a outras características de Deus. Mas no momento é isso que a nossa linguagem, que a nossa capacidade consegue apreender. E aí o Espírito ainda chama a nossa atenção que Deus, todas as características que a gente pensar dentro da nossa capacidade, que se equivale à perfeição absoluta, que esteja isento de vícios e de imperfeições, se aplica a Deus. Encerro o vídeo desejando que Deus seja, acima de tudo, presença em nossas vidas. Porque a presença de Deus enche o coração de vocês, trazendo muita serenidade, trazendo esperança e trazendo principalmente o ânimo de continuar a nossa caminhada, de continuar a nossa vida com esperança como filhos de Deus que somos. Um beijo e até a próxima.